Eu quero fazer aqui essa leitura. Eu preciso que a gente volte a esse capítulo 1, antes de tocar de novo no capítulo 2. Todos acharam? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor entregou nas mãos dos cananeus e os fariseus, e feriram deles a Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba, e Judá feriu a Sesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Derbe, e era dantes o nome de Derbe Kiriate Zefé. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate Zefé e a tomar, eu darei minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mas mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente destruíram, por isso lhe chamaram Orná. Tomou ainda Judá a Gaza, e a Asquelon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de fogo. E como Moisés dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. Casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos Herteus e edificou uma cidade. Ele chamou Luz, e este é o nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanac, nem os de Dó, nem os de Isbeleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezé, antes continuaram com ele em Gezé. Zebulon não expulsou os habitantes de Critom, nem os de Naalaom. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azê não expulsou os habitantes de Acó, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquezibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus,
que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, tenha misericórdia de nós, que nós sejamos obedientes a Ti, Senhor. Guarda o nosso coração. Fala, Senhor, aos nossos corações. E oramos também pelos nossos irmãos, Marcelo, a Patrícia, seu filho, Cláudia, esses irmãos, Senhor, que perderam entes queridos, que o Senhor possa ter misericórdia deles, consolar o coração dos nossos irmãos. Te agradecemos também, ó Deus, pelo aniversário da Aline, da Simone. Ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. Obrigado ó Deus, a gravidez da Adriana. Ó Deus, obrigado pela vida dela, do Elias, que o Senhor possa guardar esse casal, o Danilo, ó Deus, e o neném que está chegando, em nome de Jesus. Toma o filho do Odinel nas tuas mãos, guarda a vida dele, em nome de Jesus, que ele possa ser curado. Obrigado pela vida da irmã Justina, que o Senhor possa guardar a vida dela, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do Marcos, que, ó Deus, completou mais um ano de vida, do José, da Silvana, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Guarda a nossa vida e fala ao nosso coração pela sua maravilhosa palavra, em nome de Cristo Jesus, e que os santos do Senhor digam amém. Bom, por que eu li novamente o capítulo 1 com os irmãos e parei no capítulo 2, no versículo 5, até onde, domingo próximo passado, nós fizemos comentário do texto. Para mostrar para os irmãos que, basicamente, o que os israelitas estavam dizendo para Deus, né, era o seguinte: ó Deus, nós não conseguimos obedecer a sua voz. E a gente fez alguns comentários sobre a questão de gigante não, mas a questão de carro de ferro, a questão de um povo assim fortalecido e outros conveniência, né? Muitas coisas ficaram envolvidas na desobediência dos israelitas. E nós podemos ver no capítulo 2 que Deus dá uma outra resposta para o seu povo. E a resposta que Deus dá nesse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, né, foi o seguinte: vocês não quiseram. Verso 2 diz assim: contudo, não obedeceste a minha voz. Em outras palavras, vocês não quiseram me obedecer. A essência da pregação nessa manhã, do ensino dessa manhã com a igreja, vai ser essa. Por que nós não obedecemos? Então, tem momento que, na verdade, as coisas acontecem muito rápida. E para a gente tomar uma decisão, e às vezes a gente balança e nasce certa reação nossa, né, sem a gente esperar. Mas, na maioria das vezes, nós planejamos a nossa desobediência. A maioria delas. Porque o pecado, ele é estruturado na nossa mente.
Então, a gente pensa, repensa algumas coisas na nossa mente antes de nós tomarmos as decisões. Ninguém toma, na maioria das decisões que tomamos, ninguém toma uma decisão assim, de repente. Tipo assim, por exemplo, alguém quer mudar de igreja. Quando você que já mudou um dia de igreja, como é que foi o processo? Você estava feliz na sua igreja e que você veio para cá e no outro dia você acordou, meu tempo acabou. Vou sair dessa igreja. Foi assim que aconteceu com você? Não foi assim que aconteceu. Você pensou, repensou, sentiu, veio coisas no seu coração, você avaliou, você orou, que para mim, pelo menos a leitura que eu tenho, é que quando alguém muda de igreja, é quase que, na maioria dos casos, nem todo caso, né? Na maioria é um parto, porque a gente tem amigos, famílias, a gente traça assim um carinho entre os irmãos, e às vezes não é nem mais pelo pastor, porque uma estatística diz que até os 7 anos, 8 anos, não sei exatamente, não me lembro, que a pessoa fica na igreja por causa do pastor. Depois ela fica na igreja por causa das raízes que a gente cria no nosso meio, né? Então a gente tem irmãos aqui de 23, 24, que entrou quase junto comigo aqui, de 18, de 17 anos. Então a gente tem assim uma raiz muito profunda. Então, para a gente mudar de igreja, a gente não acorda assim no outro dia e fala, vou sair de lá, eu não vou mais com a cara do bispo, não. Não acontece assim, você pensa, repensa. Então, e assim acontece com as decisões. Eu vou voltar ao exemplo que eu dei domingo próximo passado, que quando eu olho o encostamento vazio, o pessoal passando aquele engarrafamento horrível, diabólico, e eu fico ali no meio, e não sei se mais diabólico, aquele encostamento vazio, me chamando, e algumas vezes eu olho para ele, não olho e entro. Via de regra eu penso, vou entrar. Tem polícia? Será que vem? Eu dou uma olhada assim, será que vem polícia? Eu fico maquinando um momento para eu entrar e eu não ser multado, né? E aí tem hora que eu oro, tem dia que eu vou lá para a esquerda, eu fico brigando comigo, falei assim, não vou sair daqui, eu não posso entrar nisso. Aí vou lá para a esquerda, quando eu vejo, eu aqui na direita de novo. Então eu não desobedeço assim, e nem percebi que desobedeci. Foi sem querer, não foi sem querer, foi algo planejado. Então, meus irmãos, a desobediência desse povo não foi uma desobediência infantil, foi uma desobediência racional. E justamente essa é a nossa desobediência. Nós desobedecemos racionalmente. Em outras palavras, queremos desobedecer. Tem hora que nós queremos desobedecer. Então, mas como eu disse, tem hora que as coisas acontecem muito rápido. Agora, onde nós ficamos? Nós somos desafiados em obedecer. Deus manda a gente obedecer. Deus não mandou só os hebreus obedecerem. A Bíblia toda, esse princípio é um princípio do começo ao fim, começa com Adão e com Eva. Quando Deus disse assim, olha, o dia que você comer dessa árvore, ou que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Então Deus deu um imperativo para eles, e eles, a gente fala muitas coisas a respeito da desobediência de Adão e de Eva, mas eles não foram pegos de repente. Houve um momento, houve um diálogo, houve um tempo, e eles decidiram desobedecer. Decidiram desobedecer, porque eles queriam, porque tinha um motivo, eles queriam ser igual a Deus. E via de regra, a nossa desobediência, ela também tem algo a acrescentar, ela tem alguma vantagem na nossa vida. Por exemplo, voltando para o capítulo 1, eles não expulsaram o pessoal do vale, porque o pessoal do vale tinha carro de ferro. Então, peraí, se a gente for, a gente pode morrer. Tem uma vantagem, vamos nos proteger. Ou então, a tribo de José, que usa um espia e toma informação, vamos proteger, porque ele deu vantagem para nós. Ou então, não vamos desobedecer para a gente ter uma mão de obra de graça. A gente tem uma vantagem financeira aqui no meio deles. Então, teve uma proposta boa, houve benefício. E via de regra,
as nossas desobediências, também lá no fundo, a gente acha que a gente vai se dar bem. Porque ninguém desobedece e diz, se eu desobedecer, eu vou ser atropelado. Ninguém faz isso, né? A não ser alguém que coloca o dedo trabalhando em algum local de serviço e bota o dedo para ser cortado, vai dizer, vou cortar o meu dedo, vou sofrer para ter um benefício. Que tem gente que faz isso. Ele perde um dedo para ser aposentado e depois ficar recebendo um dinheirinho por fora. Não é o caso do José. Cadê o José? Você perdeu um pedaço do dedo, não foi? Recebe benefício até hoje, né? Não, mas você recebia. Nunca recebeu, não? O advogado não conseguiu, não? Você tem direito. Não? Bom, não é um caso dele, mas ele também não botou o dedo lá para ser cortado, não. Assim eu espero. Bom, mas tem gente que faz isso. Porque ele quer... Parece uma coisa de maluco, a pessoa botar o dedo na serra para perder o dedo, mas existe coisa até pior, meus irmãos. Bom, então, quando nós desobedecemos, nós não conseguimos desobedecer ou não queremos desobedecer. Agora, por que nós não queremos obedecer? Por que eles não quiseram obedecer? Justamente porque eles não amavam a Deus devidamente. Jesus diz uma coisa muito forte, ele diz, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Então, Cristo faz uma relação de obediência com amor. Porque quando a gente obedece em outro sentido, com medo, ou quando a gente obedece porque tem alguma vantagem nisso, vou ter alguma vantagem, Deus vai me abençoar, como a questão, por exemplo, do dízimo, tem pessoas que trazem o dízimo assim fielmente, só por conta de uma coisa, porque alguém disse que se ele não der, o devorador vai comer a fonte dele. Aí ele entrega o dízimo, e alguns, no momento que passam por situações financeiras difíceis, fazem uma oração, Senhor, sou dizimista. Como é que é? Não vai repreender o devorador, não? Quer dizer, então essa pessoa é uma pessoa fragilizada na sua obediência a Deus, porque ela obedece a Deus por causa de um medo de perder alguma coisa. Outros obedecem a Deus por causa de alguma vantagem em algum momento na sua vida. No entanto, meus irmãos, quando nós amamos a Deus, a obediência, ela vai ser o carro-chefe da nossa vida. Obviamente, vai ter momento que a gente vai ter muita guerra. E a guerra, essa guerra da desobediência, é justamente o amor que a gente tem por Deus. Não é dizer que quem ama a Deus vai obedecer tocando flauta. Que legal, aquele encostamento vazio, que é tranquilo, nem penso em invadir, pelo menos eu que tenho essa tendência, nem penso em invadir, não, a gente luta, eu sofro, já orei várias vezes pedindo a Deus para me ajudar, e eu confesso que não é nem por causa da multa, não sei se é porque eu nunca tomei, mas o dia que eu tomar deve ser, mas porque eu sei que eu estou desagradando a Deus. Aí muda tudo. Quando nós amamos a Deus, muda tudo. E esse povo que foi amado pelo Senhor, esse povo que foi salvo pelo Senhor, esse povo que foi buscado pelo Senhor, esse povo que recebeu todas as direções claras de Deus através de Moisés, através de Josué, Deus fiel, deu todas as terras para eles, deu toda a capacidade para eles, e eles mesmo assim não quiseram obedecer a Deus. Meus irmãos, Deus também tem nos dado tudo em Cristo Jesus. Deus tem nos dado vitória contra o pecado, Deus tem nos dado vitória contra o mundo, Deus salvou a nossa alma. E a leitura que eu faço da igreja, e ontem eu disse isso, falando lá para os líderes de mocidade da denominação, a leitura que eu faço sobre a igreja é que nós precisamos amar mais a Deus. Fidelidade a Deus não é só uma questão do temor, do atributo de Deus, que Ele é juiz. De fato, isso
é um somatório na nossa vida cristã, a gente compreender a natureza de Deus, que a gente não pode brincar com Deus, que Deus é um fogo consumidor, isso faz parte do pacote. No entanto, não só isso, mas esse amor profundo que nós devemos ter para com o Senhor. Quando, lá em Gênesis, voltando a Gênesis, eu primeiro falei de Adão e Eva, e a segunda figura de Gênesis é Caim. Caim oferece um sacrifício a Deus. Quem oferece um sacrifício a Deus, parece que ama a Deus, porque está oferecendo um sacrifício a Deus. Batemos palmas, cantamos, jejuamos, oramos, parece que essa pessoa ama a Deus. E aí Deus não aceita o sacrifício de Caim, o seu semblante fica caído. Aí Deus fala assim: por que decaíste o teu semblante? Aí Deus fala assim para Caim: olha, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus disse isso para ele. Quer dizer, Deus deu um aviso para ele, Deus acenou para ele, Deus mostrou o coração dele, Deus disse que o pecado estava cirandando Caim, e o pecado que estava cirandando Caim era o homicídio. Mas quando a gente olha toda a Escritura, nós vamos ver um apóstolo dizendo o seguinte, que Caim era do maligno. Não é uma afirmação minha, é uma afirmação apostolar. Ele era do maligno. E ele chama o seu irmão. Ele planejou, meus irmãos, ele planejou ser desobediente. Ele não foi assim brincar com o irmão e de repente a enxada saiu da madeira e bateu na testa de Abel. Não, ele planeja o homicídio. Ele resolveu desobedecer. E chama Abel, e chega lá, ele mata o seu irmão. Aí Deus volta. Aí Deus volta com uma pergunta. A segunda pergunta, a primeira foi porque decaíste o teu semblante. A segunda pergunta foi a seguinte: onde está Abel, teu irmão? E ele responde, num sentido veemente e abusado, e diz para Deus: porventura eu sou o tutor do meu irmão? Abusado ainda. Ele tinha matado Abel. Aí Deus fala para ele: não, o clamor do sangue do seu irmão subiu aos céus. Quer dizer, mas ele era do maligno, ele foi avisado, Deus levanta a luz amarela para ele e diz: cuidado. Deus, meus irmãos, domingo após domingo, todas as vezes que você abre a sua Bíblia para você ler, meditar nela, Deus está sinalizando para nós. Deus requer de nós obediência, Deus requer de nós que nós lutemos, e essa luta, eu repito, faz parte do pacote da nossa humanidade. A gente lutar e querer, não quero isso, aí me ajuda, e lutar contra isso. Quando nós, por exemplo, olhamos José do Egito, e aquele menino, a Bíblia diz que ele era belo de porte e de aparência. Então era um garoto bonito de rosto e bonito de corpo. E a mulher de Potifar bate os olhos sobre ele e tenta seduzi-lo, não por uma vez, mas várias vezes. A mulher de Potifar tenta seduzir a José, e no final, no último bote dela, José diz uma coisa que deve chamar a nossa atenção, que foi: pecaria eu contra o meu Senhor? Não só, ele faz menção depois de Potifar, mas ele inclui o Senhor do céu. Ele diz assim: eu não vou pecar contra Deus. Quer dizer, José, ele não se deitou com ela, ele, apesar de considerar Potifar, mas acima de Potifar estava o Deus dos céus, o qual ele temia, o qual ele amava, o Deus do céu que permitiu aquele menino sofrer do jeito que sofreu, foi vendido pelos seus irmãos. E a gente conhece toda a história de José, e aquele menino se manteve fiel a Deus, porque ele tinha só uma coisa: ele amava a Deus. Ele amava a Deus. Talvez para você, que tem vivido em desobediência,
O que falta para você não é um fiscal na sua vida. O que falta para você não é a gente amarrar você e colocar, não, só anda por esse caminho, vamos estreitar aqui, ninguém sai mais daqui, vamos ficar aqui, um olhando o outro. Pessoas podem estar na sua volta, pessoas podem estar assim, te monitorando, mas ainda assim você vai ser infiel a Deus. Você ainda vai desobedecer a Deus. Porque quando nós não amamos, é um problema muito sério. Porque quando não amamos, esse livro não é um prazer para nós, ele é um fardo. A igreja não é um prazer para nós, é um fardo. A gente fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, não é uma coisa assim que flui do coração, com alegria no coração. Eu tenho que viver assim porque Deus quer que eu viva assim. Eu tenho falado que pessoas, quando olham para nós, elas acham que nós somos malucos, pelo estilo de vida que a gente tem, o jeito que a gente faz, né? Ontem mesmo o Y disse isso no carro, falando que os amigos dele falaram, como é que pode? Você não já leu essa Bíblia? Para ler de novo? Não é possível. Eles criticam, não só o Y, mas criticam a nossa vida, mas a gente não percebe. Posso ouvir um amém? Não há nenhum fardo em obedecer a Deus. Não há nenhum fardo. Porque quando há fardo, a gente, uma desculpa, os judeus aqui, os hebreus, melhor dizendo, não fizeram o que Deus disse. A gente vai lá para Saul, que quando ele coloca o sacrifício e os filisteus estavam se aproximando de Israel, e Samuel não tinha chegado, já era o 7º ou 8º dia, se eu não me engano, e aí Samuel não chega, os filisteus estavam se aproximando, Saul olha para o sacrifício, Saul olha para o povo começou a deixar Saul, ele começou a ficar sozinho, uma desobediência racional, meditada. Ele olha que ele ia ficar sozinho e falou, epa, eu vou ficar sozinho, eu tenho que segurar esse povo. E como ele tentou segurar o povo? Desobedecendo a Deus. Ele sacrifica. E olhem, que ele sabia, ele tinha um sacerdote que acompanhava ele, ele tinha um sacerdote que tinha ungido a ele, que foi Samuel. Ele sabia que ele não podia tocar no sacrifício, e ele toca, desobedece, premedita, repensa na sua desobediência, e toca onde não tem que tocar. Cuidado, meus irmãos, cuidado, fique ligado, fique atento. Satanás tem se levantado contra nós, tem se levantado contra as famílias deste lugar. Então guarde o seu coração. E como você vai guardar o seu coração? Amando a Deus. Amando a Deus. Porque se a gente amar a Deus, a gente vai falar como José. Se a gente amar a Deus, a gente não vai fazer como Saul, não vai fazer como Adão e Eva. A gente vai ter mais cuidado, ou se acontecer porventura uma desobediência nossa, nós vamos rapidamente sentir isso, vamos sofrer, vamos confessar, vamos chorar e dizer, Senhor, me perdoe, como algumas vezes já tive o prazer, eu digo isso com uma alegria no meu coração, de chegar gente ali no gabinete, se assentar e falar assim, bispo, ore por mim, porque eu pequei assim, assado, e eu orar pela pessoa junto com ela, e a pessoa sair dali assim, com seus pecados perdoados, não por mim, mas pelo Senhor, de confissão, porque isso pode acontecer com a gente, eu não estou dizendo que quem ama a Deus nunca vai desobedecer, mas não é isso que eu estou dizendo, eu digo, quem ama a Deus, ainda que ele desobedeça, ele vai sentir o peso, porque ele feriu alguém que ele ama. É como a relação marido e mulher, quando você briga com seu cônjuge, que você ama, você fica alegre? Sim ou não? Procura logo reconciliação, sim ou não? Sim, dá um jeito de agradar. Aí no outro dia você faz uma gracinha e não sei o que, faz uma comida para ele, ou então como um presente para ela, enfim, pega no colo, sei lá, faz alguma festa, porque você magoou alguém que você ama. E nosso cônjuge é alguém que a gente ama.
Então, meus irmãos, nós precisamos amar a Deus. Deus, Ele nunca nos provou acima da nossa força. Léo, terça-feira, no primeiro período, ele pregou em 1 Coríntios 10, falando sobre o povo de Israel, né? Aí Deus fala, e juntamente com a aprovação, lembra desse versículo 13? Juntamente com a aprovação, Ele vos dá livramento, né? Então Deus prova a gente, mas Ele não prova acima. Então Deus não provou esses hebreus acima da capacidade deles. Ainda que aparente inferioridade, no caso do carro de ferro, mas o Senhor estava com ele. Então não era uma inferioridade, na verdade era uma superioridade, porque Deus estava com eles. E Deus disse, vai e mata todo mundo. Você, quem sabe, essa semana tem uma decisão para tomar. E essa decisão que você precisa tomar, precisa ser uma decisão dentro da vontade de Deus. Doa o que doer, perca o que perder, você precisa tomar dentro da vontade de Deus. E a força que virá sobre você, é você pedir a Deus nessa manhã, que você saia renovado pelo amor a Deus. Alguém apaixonado pelo Senhor, alguém que ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, porque esse é o primeiro mandamento que o Senhor dá ao seu povo, meus irmãos. Então, quando nós olhamos esse capítulo 2, e Deus disse, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, 2:1, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Olhe um pouquinho para mim, sentir o cheiro do amor de Deus por esse povo. Deus os trouxe, Deus os guardou, Deus protegeu, Deus os abençoou. Quando nós que somos humanos, o que acontece com a gente? Quando a gente ajuda alguém, quando a gente abençoa alguém, quando a gente protege alguém, aí lá na frente, se essa pessoa faz alguma coisa contra nós, como é que nós ficamos? Decepcionado? Triste. Deixa eu ir mais perto. Para os pais agora. Quando a gente tem um filho é um negócio assim, ter gato nasce sozinho e cria sozinho. Só botar a ração lá pro bichinho, ele cresce. Cachorro, nem ração precisa para os filhotes, né? Só para a mãe que está dando mamar. Eles criam lá, mas criar bonequinho de carne dá um trabalho. Jesus, né? Um trabalho assim, maravilhoso, cansativo, tu cria o filhotinho, namoro, da educação, aquela coisa toda. Aí eu vejo isso nos pais que têm filho grande. Aí os filhos ficam grandes e abandonam os pais. E alguns metem no asilo. Os pais sofreram para criar, para dar educação. Visita um asilo só para você ver. Para ver a tristeza dos velhinhos no asilo. A senhora tem filho? Tem 4 filhas, ou 3, ou sei lá quantos. E eles nem aparecem aqui. A gente percebe a tristeza que elas têm, porque elas fizeram tudo, eles fizeram tudo pelos filhos, e os filhos simplesmente abandonaram. Ingratidão. A ingratidão é uma coisa muito forte. Saindo de perto de família, indo para nós, a gente ajuda alguém, abençoa alguém. Daqui a pouco aquele alguém nos fere, nos magoa. E a gente fica muito triste. Meu Deus do céu. E Deus? O que Deus fez por nós?
No versículo 1, Deus disse: do Egito vos fiz subir, parafraseando e aplicando a nós, das trevas vos tirei, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais, e vos transportei do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual vocês têm a redenção, a remissão dos vossos pecados. Deus fez isso com a gente. Qual é a resposta que nós temos que dar a Deus agora? A resposta que nós temos que dar a Deus é obedecer. Fazer o que Deus mandou a gente fazer. Tem hora que é difícil, tem hora que é mais fácil, tem hora que a gente precisa pedir ajuda, oração, dizer: irmão, ore por mim. E engraçado que a gente é tão assim, tão para dentro, que pessoas, quando vêm pedir oração, teve uma pessoa que veio pedir oração: ore por mim. Aí foi embora. Eu falei: eu vou orar por quê? O que ele quer? Aí orei: Senhor, abençoa essa ovelha tua, em nome de Jesus. Ele só falou para eu orar por ele, eu não sabia o que era. Ontem lá na ministração, que os pastores estavam lá, nós fizemos ministração, e eu faço isso na primeira terça, e terça-feira agora é a primeira, né? Então, nossa 7h30, 9h30, nossa reunião de oração com unção com óleo, terça-feira agora. E eu faço isso depois da unção com óleo, e quando eu unjo, eu pergunto: qual é o problema seu? O que você precisa? E a pessoa fala assim: ontem teve gente que veio chorando lá na frente: bispo, ore por mim por causa disso. Isso é importante para nós. Às vezes a gente é tentado numa coisa e a gente não confessa isso, porque a gente tem muitas coisas envolvidas nessa questão de confissão de uma tentação. Vergonha, ou a gente acha que a gente vai resolver sozinho, a gente acha que não, Deus vai me guardar. Sim, Deus vai nos guardar, mas Tiago disse que a gente precisa confessar isso uns aos outros. Tem momento na nossa vida, você que ama a Deus e está sendo tentado, você deve procurar alguém e dizer assim: meu irmão, pelo amor de Deus, ore por mim. Aí ele vai perguntar: para quê? É por causa disso. Eu estou trabalhando com dinheiro lá na minha firma, e estou sendo tentado tocar no dinheiro do patrão. A Marta disse que é absurdo, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Pode nos pegar. Eu estou tentado, ore por mim. Inclusive, já peguei uma nota de 100. Eu preciso de oração. Tem gente que tem esse hábito de furtar. Tem gente que rouba até a igreja, mete a mão e salva de igreja. Tem. Não é só aqui. Na maioria das igrejas, tem gente que furta a oferta. Mas você acho que não é crente, não. De repente até é crente, sei lá, não sei. Deus é quem sabe. No entanto, nós precisamos de confissão. Isso é um sinal de alguém que ama a Deus. Eu estou correndo perigo. Se eu estou correndo perigo, eu preciso pedir ajuda. Então Deus disse que nunca invalidarei a minha aliança. Verso 2: porém vós não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares. Aí Deus diz: contudo, não obedeceis a minha voz. É quando a gente olha o livro de Juízes, nós podemos ver que, de fato, esse povo não amou a Deus. Desobediência sobre desobediência. Não amou a Deus. Idolatraram, fizeram ídolos. Deus disse que os ídolos seriam por adversários. E nós podemos ver o amor de Deus para com a igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento. No versículo 3, Deus fala que não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, seus deuses vos serão laços. Deus assim permitindo Israel sofrer, os hebreus sofreram, mas Deus só tinha uma coisa no seu coração: trazer o seu povo para Ele.
É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Temos vários tipos de lutas, vários tipos de provações, tentações no nosso meio. Cada um está passando por vários níveis diferentes de guerra pessoal ou coletiva da sua família, mas Deus diz para você que Ele só quer uma coisa da gente, que a gente se aproxime dEle, que a gente fique perto dEle, o adorando e o servindo. E nós vamos gastar esses 10 minutos em oração. Você pode se ajoelhar, se assentar e pedir a Deus, que Deus enche o seu coração de amor por Ele. Que Deus nos faça homens e mulheres que amem a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Nos ajude, Senhor. Venha nos guardar e nos proteger, Senhor. Senhor, venha nos livrar de todo mal, de tudo que não provém de Ti. Que nós sejamos obedientes a Ti, mas que nós possamos Te amar, Senhor, porque aquele que Te ama guarda os Seus mandamentos, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Senhor amado, nos ajude, fortaleça os nossos corações, enche as nossas vidas do amor a Ti, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor, que nós possamos estar atentos à Sua palavra, que nós possamos, ó Senhor, estar preocupados em agradar o Seu coração, que nós possamos estar preocupados, Senhor amado, e não desagradar o Senhor que tem nos tirado das trevas, o Senhor que tem nos transportado para o reino do Filho e do Seu amor, o Senhor que fez uma grande obra na nossa vida. Que nós não sejamos ingratos, mas que nós sejamos gratos a Ti, que nós possamos Te agradecer, Te louvar por tantos benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Senhor, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, protege a nossa mente, protege o nosso coração, sustenta nossas vidas em Tuas mãos, lava-nos, Senhor, com o Teu sangue, nos purifica com o Teu sangue. Senhor, venha guardar as nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, abençoa nossas vidas, que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Oh Deus, que esse livro possa falar o nosso coração, o exemplo dos hebreus, que na verdade é um exemplo para a gente não copiar, é um exemplo para a gente não fazer como eles fizeram, que nós possamos fazer ao contrário, que possamos obedecer ao Senhor, que possamos guardar os imperativos no nosso coração. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nos proteja, nos guarde. Senhor amado, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Sua igreja, proteja a Sua igreja, guarda, Senhor, a Sua igreja, que nós queremos ser uma igreja que ame ao Senhor, que obedeça ao Senhor, que procure, que lute, Senhor amado, que chore nos momentos de desobediência. Ó Deus, que confessemos os pecados, ó Deus, uns aos outros. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Senhor amado, gritar, ó Deus, porque nós queremos te agradar. Ó, ajuda a Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja seja protegida, guardada, Senhor. Não nos entregue aos nossos desejos, não nos entregue aos nossos ídolos, não coloque esses ídolos como espinho, a menos que, ó Deus, nós venhamos adorá-lo. Aí, Senhor, nos corrija. Ó Senhor, não poupe a Sua vara, Senhor, não poupe, Senhor, a Sua repreensão para conosco, pelo poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, sustenta nossas vidas em Tuas mãos. Fala, Senhor, aos nossos corações, pelo poder e a autoridade de Cristo Jesus. Toca, Senhor, em nossas vidas, fala aos nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, que nosso coração seja como o coração de José. Oh Senhor, que nós possamos pensar no Senhor,
Ó Deus, guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal. Senhor amado, o dia, se porventura a gente for assediado pelo sexo oposto, se um dia a gente for tentado por dinheiro, se um dia a gente for tentado em fazer mal a alguém, ó Senhor, nós possamos pensar no Senhor, que o Senhor seja a nossa referência, e a gente fala, não, eu vou desagradar a Deus, que nós sejamos, Senhor, teus servos, teus amigos. O amigo, ele sabe o que faz ao seu Senhor, o servo não. Senhor, trabalha no coração da igreja, em nome de Jesus. Senhor, não adianta nós colocarmos, ó Senhor, parâmetros, ó Deus querido, porque nós já os temos, eles já estão claros para nós, os imperativos são claros para nós. O que nós estamos precisando nessa manhã é que o Senhor enche o nosso coração de amor pelo Senhor, que nós saiamos deste lugar, ó Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do Senhor, cheios da palavra do Senhor, mudados, transformados pelo Senhor, transformados pelo Espírito Santo, tocados pelo Espírito Santo. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Toca, Senhor, no nosso coração. Toca, Senhor, na nossa vida. Fala, Senhor, fala aos nossos corações, derramando da glória, derramando da graça, derramando do Teu poder, derramando do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Senhor, daqui a pouco nós vamos fazer memória daquilo que Tu fizeste na cruz do Calvário por nós. O Senhor morreu pelos nossos pecados. O Senhor morreu. O Senhor foi traspassado, pisado, arrebentado por causa dos nossos pecados. E nós queremos ser gratos, ou queremos Te amar, ó Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, Senhor. Nos ajuda, Pai. Guarda, Senhor, os nossos corações. Oh, Senhor, nós não queremos ser ingratos, virar as costas para o Senhor, rejeitar os imperativos do Senhor, mas que nós possamos tomar decisões acertadas, decisões que venham agradar o Teu coração, pelo poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. Toca em nós, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, derramando da Tua presença, derramando da Tua glória, derramando do Teu poder sobre nós. Senhor, renova nossas forças, renova nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Oh Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados à fornalha de fogo, ó Deus, por Nabucodonosor. Ó Deus, não porque eles não tinham uma outra opção, eles podiam se dobrar diante da estátua, mas, ó Deus, eles amavam a Ti. Ó Deus, certamente eles tiveram medo, certamente eles, ó Deus, olharam para aquele momento, o coração deles bateu forte, Senhor, mas, ó Deus, algo era mais forte na vida deles. Eles amavam o Senhor, eles não se dobraram diante daquela estátua. Eles foram lançados, assim como Daniel lançado na cova dos leões, como Paulo decapitado, como Pedro crucificado de cabeça para baixo, todos os apóstolos martirizados, com outros homens e mulheres que, ó Deus, John Hus foi queimado, mas morreu cantando louvores a Ti, Senhor. O que pode motivar um homem como nós, Senhor, ter uma morte dessa? Ó Deus, o que pode motivar alguém colocar a sua cabeça numa guilhotina? Ó Deus, o que pode motivar alguém ser crucificado, Senhor amado, e ser usado como tocha para clarear o caminho de Roma? Ó Senhor amado, é muito mais do que simplesmente alguém que canta um hino. É muito mais do que isso, é amar a Ti, Senhor, de todo o coração, Senhor. Não é só apresentar um sacrifício, porque Caim também apresentou um sacrifício, mas, Senhor, ele mostrou que ele não Te amava. Ele desobedece, Senhor, racionalmente, ele mata, é um homicida, ó Deus amado, premeditado. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Guarda, Senhor, o nosso coração, guarda nossas vidas, Senhor, pelo poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. E o povo que ama ao Senhor, diga amém. Meus irmãos, quando nós olhamos a história, eu particularmente fico assustado. John Hus, que viveu 100 anos antes de Lutero, ele foi morto numa fogueira.
e quando ele estava sendo queimado, ele estava cantando um hino. Como que alguém pode morrer queimado e ainda cantar um hino? Como alguém, depois de levar chicotadas à meia-noite, Paulo e Silas, numa prisão, ainda cantar um hino? Como alguém que vê uma fornalha de fogo acesa 7 vezes mais, não se dobra diante de uma estátua? O que move o coração, o que moveu o coração de Misael, Azarias e Ananias, lá na Babilônia, falarem: ó rei, se o Deus o qual servimos quiser nos livrar, ele nos livrará, mas se não, fica sabendo que nós não nos dobraremos diante da sua estátua. Que move o coração, a não ser o amor a Deus. Se nós não amarmos a Deus, vamos ter ídolos, vamos desobedecer desenfreadamente. Você vai continuar na sua desobediência lá no seu trabalho, fazendo descaradamente, furtando descaradamente, se prostituindo descaradamente, porque você não vai temer a Deus. Isso não vai importar para você. Você não ama. Você não ama. É como um marido que trai a mulher e que chega em casa com a cara mais limpa do mundo. Oi, amor. É descarado. Porque ele saiu de um momento sexual com um amante e chega em casa com a cara limpa. Pode acontecer que alguém caia num adultério, mas a cara dele não vai ficar limpa. Se ele ama a Deus, a cara dele não vai ficar limpa. Ele vai se abater. Vai se abater. Então, meus irmãos, eu quero animar os irmãos essa semana, no momento da devocional dos irmãos. Os irmãos pedirem a Deus, para Deus incendiar o seu coração de amor por Ele. Fala: Senhor, que eu possa te amar. Eu quero te amar, Senhor. Quero te amar. Porque os parâmetros, os imperativos são falados domingo após domingo, você nem liga para eles. Você nem os vive. Você nem se importa com os imperativos de Deus. Então, de imperativo você já está cheio. O que está faltando em você, o que está vazio em você, é amor a Deus, amar o Senhor de todo o coração. Aí, por causa do Senhor, foi como Neemias disse: olha, os outros governadores comeram pão e tal. Aí ele falou assim: eu não fiz isso. Mas ele disse o porquê: eu não fiz porque eu temo a Deus. Ele amava a Deus. Que Deus nos guarde. A gente vai para a ceia, e a ceia é um memorial. A gente trazer à memória o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós. O amor dEle, o sacrifício dEle, o que Ele fez por nós. Então, queria convidar os irmãos que venham